Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de transformação musical que é simplesmente fascinante. É sobre como dois instrumentos europeus, o piano e o violão, desembarcaram no Brasil e aqui foram completamente reinventados. Eles ganharam uma alma, um sotaque que é, bom, inconfundivelmente brasileiro. E para começar essa conversa, fica a pergunta: será que um piano pode ter sotaque? Pensa bem, um instrumento feito de madeira e cordas consegue expressar uma identidade cultural tão forte a ponto de parecer que ele fala com um jeitinho local? A resposta para isso, como a gente vai ver, está bem no coração da música brasileira. Olha só que contraste incrível! De um lado, o piano europeu clássico, todo formal, um símbolo de precisão. Do outro, uma partitura de choro, cheia de balanço, de síncopes, que parece quebrar toda essa rigidez. A grande questão é, como é que a gente saiu de um ponto e chegou no outro? Qual foi essa jornada de transformação? E essa jornada toda começa com uma divisão social e cultural muito profunda no Brasil do século XIX. Uma época em que o piano e o violão representavam mundos que eram, assim, completamente opostos. E essa citação, tirada de uma pesquisa histórica, resume tudo de forma perfeita. Não era só sobre instrumentos diferentes, sabe? Eram símbolos de classe, de raça, de cultura. Existia uma verdadeira fronteira sonora dividindo a sociedade brasileira daquele tempo. Então, o ponto central é este aqui. O piano, ele pertencia aos salões da elite. Era um espaço privado, restrito, que representava a tal civilidade europeia, a harmonia formal. Já o violão não. O violão era um instrumento da rua, da cultura popular, mestiça. Ele carregava nas suas cordas os ritmos afrodiaspóricos. Eram, literalmente, dois universos musicais que viviam em paralelo. Mas o que seria capaz de unir esses dois mundos tão diferentes? A resposta está na pulsação, no ritmo único que se tornou a verdadeira espinha dorsal da música feita no Brasil. O primeiro conceito fundamental para a gente entender é a síncope. Na música, é quando você acentua um tempo que normalmente seria fraco, criando uma quebra, um balanço. Só que no Brasil, a síncope é muito mais que isso. Ela é uma memória dos ritmos africanos, é um jeito de manter viva uma herança cultural e muitas vezes foi até uma forma sutil de resistência. E o segundo conceito é a famosa levada. Se a síncope é o tempero, a levada é a receita inteira. É aquele padrão rítmico, sabe? O groove, que é a base, a alma de gêneros como o samba, o choro, o baião. Para o músico soar brasileiro, fosse no piano ou no violão, ele precisava, antes de mais nada, dominar a levada. E a origem de muitas dessas levadas é simplesmente fascinante. O que a gente vê aqui é o padrão rítmico da zabumba, que é um tamborzão lá do Nordeste. A música brasileira, em sua essência, nasce da percussão. E os outros instrumentos, os de harmonia, tiveram que aprender a imitar esses tambores. O processo foi exatamente esse. Os músicos, muitos deles afrodescendentes, pegaram as ideias rítmicas e melódicas dos seus instrumentos de origem e traduziram tudo isso para os instrumentos europeus que eles tinham em mãos, como o violão. Foi uma adaptação genial, uma forma de preservar a cultura. Agora, vamos ver como é que esse processo de tradução cultural aconteceu com o piano, aquele instrumento todo formal dos salões. Como é que ele aprendeu a dançar? Bom, a abrasileiração do piano foi aos poucos. No choro, ele começou a incorporar as síncopes. Já no baião, os pianistas foram ainda mais longe. Eles transformaram o piano numa espécie de orquestra de forró, imitando o som da zabumba nos graves e do triângulo e da sanfona nos acordes. E aí, com a bossa nova, o piano se reinventou de novo, com uma levada super sofisticada, minimalista, mas que tinha sua raiz fincada lá no samba. Assumo Preto é um exemplo perfeito disso. Originalmente era uma canção do rei do Baião, Luiz Gonzaga, tocada na sanfona, mas ela encontrou uma vida completamente nova no piano. O piano não estava só acompanhando, ele estava reinterpretando toda a paisagem sonora do sertão nordestino. Agora, vamos mudar o foco para o violão e ver como ele trilhou um caminho próprio. A grande revolução do violão não foi imitar outros instrumentos, mas se fundir de um jeito total com a voz humana. E essa frase resume a revolução toda. Era quase um grito de guerra de músicos e estudiosos, declarando uma nova filosofia. O violão brasileiro estava deixando para trás o papel de ser só um suporte para o cantor. O conceito é o de violão com voz. Aqui, o instrumento e o canto se tornam uma coisa só. O violonista não está atrás do cantor. Ele está junto,
tecendo harmonias, ritmos, texturas que criam um ambiente sonoro completo. Voz e violão viram uma única entidade musical. Um jeito bem interessante de pensar nisso é o tal efeito 3D. Uma música normal tem altura, que é a melodia, e largura, que é a harmonia e o ritmo. É como se fosse 2D. O que o violão com voz faz é adicionar profundidade. As texturas, as camadas de som criam uma ilusão de espaço, uma atmosfera que envolve quem está ouvindo. A experiência deixa de ser de observação e vira uma imersão completa. No fim das contas, as histórias do piano e do violão se encontram. Elas mostram pra gente o poder criativo que nasce quando mundos diferentes colidem e se misturam. Essa ideia de poder de síntese é fundamental. A música brasileira não é sobre uma cultura apagar a outra. Pelo contrário, é sobre criar algo totalmente novo a partir desse encontro. O violão, especialmente, conseguiu sintetizar a melodia europeia com a harmonia e o ritmo africano de uma forma que é única no mundo. Então, vamos recapitular essa jornada. A gente começou com uma divisão social bem clara, certo? O ritmo virou a ponte, a linguagem que todo mundo podia entender. O piano aprendeu a ter ginga, a ter balanço, e o violão aprendeu a conversar com a voz de igual para igual. E o resultado dessa fusão é a riqueza incrível da música brasileira que a gente conhece hoje. E essa imagem de fotografia do Tom Jobim é a representação perfeita desse resultado. É uma música sofisticada, complexa, mas que tem uma alma rítmica que não nega suas origens brasileiras. É a síntese da harmonia do salão com o balanço da rua, tudo capturado numa única canção. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A fusão do piano europeu com o ritmo africano, do violão popular com a canção mais elaborada, criou um som novo, revolucionário. E isso faz a gente pensar: qual será a próxima grande síntese cultural na música? Que sons novos estão sendo criados agora mesmo, enquanto outros mundos continuam a se encontrar? A música, assim como a cultura, nunca para de evoluir.